Prepare-se para o vídeo mais alternativo da história do canal. Um time amador de Londres representou a Inglaterra nas Olimpíadas e faturou a medalha de ouro. Quer dizer, demorou só um pouquinho para ser condecorado. 90 anos? Besteira. O que é 90 anos? Se você está aqui é porque você não é um modinha. Você gosta de história, futebol alternativo, curiosidades. Portanto, se você está a fim de participar deste banquete de informações, é importante que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link desse vídeo para pelo menos 8 amigos olímpicos, porque Upton Park tem 8 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Na antiguidade, os Jogos Olímpicos eram realizados na cidade grega de Olímpia desde o século 8 a.C., em honra a Zeus, até que o imperador romano cristão Teodósio I, no século 4, proibiu o evento, alegando conter rituais pagãos. Na Era Moderna, os Jogos voltaram a ser disputados em 1896 em Atenas, na Grécia, mas sem futebol. Nos Jogos de Paris, em 1900, e em St. Louis, nos Estados Unidos, em 1904, houve futebol, mas só em caráter demonstrativo, sem premiação com medalhas, coisa que mudou a partir da edição de 1908 em Londres. 90 anos depois, já na década de 1990, foi que o Comitê Olímpico Internacional, o COI, reconheceu a medalha de ouro do Reino Unido, de prata da França e de bronze da Bélgica, sendo que esses participantes não eram necessariamente as seleções dos países. Apertem os cintos que a bizarrice ainda nem começou. Existe a Ilha da Grã-Bretanha e a Ilha da Irlanda. Esta última se divide em dois países, Irlanda católica e republicana e Irlanda do Norte, protestante e monarquista. Já a outra ilha se divide em três, Inglaterra, Escócia e País de Gales. Estes três, mais a Irlanda do Norte, formam uma nação chamada Reino Unido. Para a FIFA, cada país tem a sua própria seleção, mas para o COI, não. Talvez você nunca verá a Inglaterra ou a Escócia jogando as Olimpíadas, e sim a seleção britânica ou seleção do Reino Unido, formada por atletas dos 4 países que o formam. Então quer dizer que a seleção britânica representou o Reino Unido nas Olimpíadas de 1900 em Paris. Não. A Alemanha e Suíça não enviaram representantes, portanto, o futebol seria jogado apenas entre Reino Unido, Bélgica e a anfitriã França. Todavia, não pelas respectivas seleções, e sim por times, não necessariamente clubes. E não necessariamente a representação de um país só deveria conter atletas do país. Eu sei que está complicado, mas eu vou explicar. Obrigatoriamente, todos os participantes da época tinham que ser atletas amadores, ou seja, não profissionais. O futebol inglês já era profissional desde 1885, coisa que o Brasil só viria a ser em 1933. Logo, a seleção britânica não foi representada por jogadores que faziam parte da seleção, porque eles já eram profissionais, nem representada pelo Arsenal, nem pelo Manchester United, nem pelo City, nem pelo Liverpool, nem pelo Chelsea. E sim pelo Upton Park, um time amador rubro-negro do bairro de Upton Park, no atual distrito de Newham. Fundado em 1866, o Upton Park foi um dos times que disputaram a primeira edição da competição de futebol mais antiga do mundo, a Copa da Inglaterra, isto na temporada 1871-72, e que guarda uma relação curiosa com outro time londrino, o West Ham. Hoje, o West Ham manda seus jogos no Estádio Olímpico de Londres, mas de 1904 a 2016, ele era dono do estádio Upton Park, que ficava em Upton Park e não em West Ham. Por outro lado, os jogos do Upton Park não ficavam em Upton Park, e sim em West Ham, e se chamava West Ham Park, hoje um parque público. O nome de um time é o nome do estádio do outro. O Upton Park Football Club desapareceu em 1911,
mas fez uma contribuição para o futebol que nem mesmo o Real Madrid chegou nem perto. Da criação das regras do futebol em 1863 até 1870, ou seja, durante os 7 primeiros anos, não havia um jogador especializado em desviar a bola com as mãos debaixo das traves. Todos os jogadores poderiam tocar a bola com as mãos para evitar o prosseguimento da jogada do adversário em qualquer parte do campo, apesar do fato que seria marcada uma falta a favor do adversário. O Upton Park foi o time que propôs em 1870 que nenhum jogador poderia mais tocar com as mãos na bola. E no ano seguinte propôs que deveria haver um jogador específico que poderia usar as mãos para desviar a bola após o chute do adversário. Propostas rapidamente aceitas e colocadas em prática pela Football Association, fazendo nascer aí a função de goleiro. Detalhe: somente 4 anos depois, ou seja, em 1875, é que passou a existir travessão. Só tinha as traves laterais. Se a bola passasse dentro das traves, mas na altura da lua, era gol. Outro detalhe: somente em 1902, ou seja, 27 anos depois, é que foram criadas a pequena e a grande área. Rogério Ceni iria adorar esse tempo, agarrar a bola com a mão no meio-campo. Eu disse que em 1911 o Upton Park foi extinto, certo? Pois bem, em 2016, 105 anos depois, o Upton Park foi reativado. Sim, o Upton Park está vivo entre nós, disputando de forma amadora jogos amistosos e competições juvenis e de Masters. Olhem essas duas fotos do Upton Park em jogos disputados em 2022. Voltando a falar do futebol dos Jogos Olímpicos de Paris de 1900, o Upton Park não seria o único time amador a representar uma nação. A Federação Francesa de Futebol só viria a existir a partir de 1919. Logo, naquela época, o futebol francês era gerido por um órgão do governo chamado União das Sociedades Francesas de Esportes Atléticos, e esse órgão designou que certo clube de Paris representasse a França. O Clube Français, o que não parece ser um nome muito criativo, para um clube que é da França. Já a Bélgica seria representada por uma equipe mista, a seleção da Universidade de Bruxelas, formada em grande parte por jogadores belgas, mas que também contava com os atacantes Van Rooikelum, que era holandês, e Eric Thornton, que era inglês. Nesta primeira foto, podemos observar o time do Upton Park, que representou a seleção do Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Nesta outra, vemos o Clube Français, que representou a seleção francesa, e nesta última, vemos o time da Universidade de Bruxelas, que representou a seleção da Bélgica. Não consistiu de um campeonato de fato, com jogos todos contra todos e de volta. Não. Eram jogos de exibição, sem a intenção de indicar um campeão. A programação levava em conta duelos entre a seleção francesa com as outras seleções participantes. Todavia, com as desistências de Alemanha e Suíça, as apresentações se resumiram a apenas 2 jogos, França contra a Inglaterra e França contra a Bélgica. Ambos os jogos foram disputados no estádio Vélodrome de Vincennes, em Paris. O primeiro jogo aconteceu no dia 20 de setembro de 1900, entre Reino Unido e França, e o time britânico não teve dificuldade para vencer os franceses pelo placar de 4-0. Gols de John Nicholas 2 vezes, Richard Turner e Jack Zilley. Os anfitriões franceses jogaram com Lucien Houtot, os defensores Louis Bas e Pierre Alemanet, os meias Virgile Gaillard, Alfred Bloch e Maurice Macaire, e os atacantes Eugène Fraisse, René Garnier, Marcel Lambert, René Grosjean e Fernand Canelet. Já o Reino Unido atuou com o goleiro James Jones, os defensores Claude Buckingham e William Gosling, os meias Alfred Chalk, Tom Burridge e William Quach,
E os atacantes Richard Turner, Fred Speckman, John Nicholas, Jack Zilley e Henry Haslam. Esta é uma foto do jogo de 1900 entre as seleções do Reino Unido e da França, válido pelas Olimpíadas. O segundo jogo ocorreu no dia 23 de setembro, entre as seleções da França e da Bélgica. Jogo este vencido pelos franceses por 6-2. Os 2 gols belgas foram marcados pelo belga Hilaire Spanog e pelo holandês Van Rooikelum. Porém, dos 6 gols marcados pela França, apenas o primeiro é de autoria conhecida e saiu dos pés de Gaston Peltier. Em relação ao jogo anterior, a França viria com alterações apenas no ataque. Eugène Fraisse e René Grandjean seriam sacados e em seus lugares ganharam a titularidade René Recejac do Parc e Gaston Peltier. Já a seleção da Bélgica viria com o goleiro inglês Eric Thornton, os zagueiros Mario Delbecq e o holandês Hendrik van Rooikelum, os meias Lucien London, Ernest Demelan e Raoul Kelecon, e os atacantes Eugène Neves, Camille Van Horden, Gustave Pelgrins, Alphonse Renier e Hilaire Spanog. Quase um século depois, quando pensaram em finalmente conceder medalhas para os participantes, devem ter levado em consideração que a seleção britânica goleou a francesa e a francesa goleou a belga. Então, provavelmente, um jogo entre Reino Unido e Bélgica seria um massacre. Então, devem ter usado essa lógica para premiar a seleção britânica com medalha de ouro, a seleção francesa com medalha de prata e a seleção da Bélgica com medalha de bronze. E essa é a história do futebol nos Jogos Olímpicos de Paris em 1900. E já sabe, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!